Olá, meus irmãos, bom dia. Mais um dia de EBD na nossa Igreja Batista Central de Cosmos. Que o Senhor esteja nos conduzindo, nos orientando, cuidando de cada um de nós, professores, alunos, né, com toda a nossa membresia, né? Que tudo façamos na dependência de nosso Deus. Hoje estaremos aqui apresentando a última lição da revista O Comportamento do Crente, lição número 17. O título é A Ética da Comunhão. O texto básico está em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. O texto devocional, o Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 1 a 26. E o versículo-chave apresentado, né, é Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Nesta lição, né, que é da série Vida Cristã, da editora Cristã Evangélica, né, O Comportamento do Crente, a proposta do autor é para que todos nós possamos identificar, primeiramente, o que é a comunhão, desejar ter plena comunhão com os irmãos e buscar o desenvolvimento e aperfeiçoamento da prática da mutualidade. Mas antes de começarmos, gostaria de orar com vocês. Oremos. Senhor, Santo Eterno Deus, amado Pai, que o Senhor nos conduza, Senhor, em espírito de oração para compreendermos os seus ensinos, seus mandamentos, que possamos ter nossas vidas santificadas pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento, né, que o Seu Santo Espírito nos dê discernimento para compreendermos a importância de amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim como Teu Filho, Jesus Cristo, nos amou de tal maneira que, sendo Senhor, se fez servo e entregou-se a si mesmo por amor de nós. Que possamos, da mesma forma, agirmos em mutualidade com nossos irmãos da nossa igreja, de forma a glorificar o Seu santo nome, para que vivamos não só uma vida de santidade, né, perante Ti, mas também a santidade no corpo da igreja, meu Pai, para que o Teu nome seja exaltado, pois somente o Senhor, que é o cabeça, Jesus Cristo, pode realmente conduzir a Tua igreja, Senhor, aqui na terra. Seja com o nosso pastor, seja com a liderança da nossa igreja, seja com os professores de escola bíblica, com cada aluno, com os líderes de departamento, Senhor, seja com cada um de nós, meu Pai, nos santificando, nos abençoando, nos mostrando que todos nós devemos olhar para a cruz do Calvário e encontrar na pessoa de Jesus Cristo o nosso cabeça, o cabeça de nosso corpo, a razão de nossas vidas. Que possamos viver em unidade e em santidade para a honra e glória do Seu santo nome. Assim eu oro e agradeço com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina. Amém. Então, aqui a revista traz uma definição sobre o que é comunhão, que vale muito a pena a gente fazer uma leitura aqui agora. Diz assim, aqui a anotação que está no tópico 1.1, definição de comunhão. Comunhão é a tradução portuguesa mais comum da palavra grega koinonia. De acordo com o Novo Testamento, a comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e um com os outros, em virtude da união com Jesus Cristo. Essa relação é estabelecida pelo Espírito Santo, que habita dentro de todo cristão, unindo-o a Cristo e a todos os outros cristãos. A relação se expressa por meio do compartilhar de bens materiais, da cooperação na obra do Evangelho, da manutenção da unidade e do amor, quando os cristãos se reúnem. O exemplo clássico é encontrado em Atos, capítulo 2, versículos 41 a 47. E aqui diz: você deve analisar esse exemplo e notar as várias características da comunhão. E pede para que a gente anote as frases que combinam com essas características. Quer dizer, aqui na revista apontou a definição de comunhão, mas dentro da definição
já passou uma tarefa para alunos, né, e para nós também, que estamos aqui apresentando a classe. Perdão. Mas eu gostaria aqui de destacar que quando a gente fala em comunhão, e já tivemos o privilégio de ouvir é, vários pastores, vários pregadores tratando desse tema, né, porque essa passagem em Atos, capítulo 2, né, versículos 42 principalmente a 47, ela é bem conhecida, porque depois da pregação de Pedro, né, quase 3.000 almas se convertem a Jesus Cristo. Né? Glória a Deus, né? Que momento espetacular. Mas, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eles passam agora a viver em comunhão. Mas o que é isso? Né? Vamos simplificar o que o autor da revista está falando aqui. Tendo tudo em comum. E tudo em comum não é apenas compartilhar bens materiais. Né? Não é apenas cooperar na obra do Evangelho. Não é apenas a reunião dos cristãos no templo. Mas é a gente entender que o que a gente tem em comum é a salvação em Cristo Jesus. É o sangue do Cordeiro que foi derramado para purificar nossos pecados. Porque sem isso, nós não poderíamos hoje estarmos na presença do Pai, de Deus Pai, orando, cultuando, exaltando, louvando o seu santo nome. Então eu penso que quando a gente trata de comunhão, a gente tem que pensar que a gente está falando de algo que é reino de Deus. É fazer parte do reino de Deus que é chegado até nós, uma vez que o Filho, né, Jesus Cristo, o Filho do Pai, o Rei, chegou e habitou conosco, né, o tabernáculo de Deus habitou entre nós, e entender que essa comunhão é exatamente para aqueles que experimentaram a salvação em Cristo Jesus, uma vez que creram na obra salvífica de nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Fazendo essas primeiras considerações, nós passamos agora a fazer uma leitura do livro de Atos, capítulo 2, versículos 41 a 47. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 2, 41 a 47. Então, meus irmãos, a gente vê como é uma igreja que recebeu o dom do Espírito Santo. Né? Esse é o modelo da igreja perfeita entre homens. Né? Nós sabemos que a igreja de Cristo, a igreja triunfante, né, que estará, né, nos céus, né, naquele dia, né, no dia que o Senhor estabelecer definitivamente o juízo sobre todos nós, sobre toda a humanidade, aquela igreja é a igreja incorrompível, né? A igreja perfeita, a igreja que vai louvar perpetuamente o nosso Senhor. Mas aqui na Terra nós temos uma igreja e é possível a gente viver em igreja dessa forma, na dependência de Deus, né? Pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Por isso nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, negar a nós mesmos, né? E seguir a Cristo Jesus dia após dia. Vamos fazer a leitura do texto base agora da lição, que está em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, para vermos qual o testemunho que o próprio Filho de Deus dá para nós. Como que Jesus Cristo se portou. Vamos fazer a leitura. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11.
Diz assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Louvado seja Jesus Cristo pela sua obra feita em nossas vidas. Ele é o nosso exemplo fiel do que devemos fazer. Jesus Cristo, que jamais abandonou sua divindade, né? Jesus Cristo é plenamente homem, plenamente Deus, ele em nada quis usurpar a condição de ser Deus. Muito pelo contrário, habitou entre nós, em semelhança de homem como nós, suportou dores, fome, alegrias, risos, lágrimas, né? De forma plenamente humana. Até mesmo quando Jesus Cristo operou milagres, tudo ele fez em nome do Pai, invocando o nome do Senhor, de Deus Pai, para que tudo fosse feito na sua vida, né? E na vida também do próximo. Então nós vemos aqui como que Jesus Cristo procede diante dessas coisas, como ele age em extrema humildade, mostrando para o homem que é possível ele fazer o mesmo. Lógico, né, na dependência do Senhor, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e olhando para Jesus Cristo, o exemplo fiel, que nos conduz a viver de forma santa e agradável perante Deus Pai. Hoje, né, se eu preciso adotar algum comportamento semelhante, né, eu tenho que pensar exatamente o que Cristo fez. Negou-se, se esvaziou-se de toda a glória para que ele aqui pudesse viver plenamente, né, com as limitações humanas, para nos mostrar que é possível, na dependência de Deus, de uma vida de louvor e de adoração, uma adoração em espírito e em verdade, nós imitarmos, né, ao Filho e glorificarmos o nome do Pai. E o autor da revista aqui no tópico 2, no tópico 1, né, ele tratou aqui a verdadeira comunhão, né, refutando, né, o que muitos cristãos pensam, que exercer comunhão é um bate-papo antes ou depois do culto. Lamentavelmente, alguns durante o culto fazem isso, né, desnecessariamente. É diferente quando alguém tem uma necessidade de conversar com um pastor ou com um líder, trazer uma situação que precise de oração e orientação, aconselhamento bíblico. Né? Não, essas coisas devem ser feitas. Mas enquanto estamos prestando culto no templo, né, ficarmos, né, embaixo, desatentos, isso não glorifica ao Senhor, né? Mas voltando aqui para o que o autor estava falando, para não distanciarmos também muito, né, comunhão, aqui ele vai dizer que algumas pessoas acham que a comunhão é o bate-papo na porta do templo, antes ou depois do culto, é um cafezinho, é marcar um encontro bíblico, é marcar um culto no lar, fazer uma campanha de evangelismo na rua. Irmãos, tudo isso glorifica ao Senhor, mas comunhão não é apenas isso. Né? Comunhão é exatamente aquilo que a gente estava vendo naquele exemplo do texto bíblico de Atos, né?
que é exatamente você vivendo na dependência do Espírito Santo de Deus, entender que nossas vidas, né, pertencem ao Senhor e que temos isso em comum com nossos irmãos e por isso nós devemos buscar a Deus com todo o nosso coração, nosso entendimento, nossa alma, né, amando a Ele sobre todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. E principalmente os domésticos da fé, como a própria palavra nos orienta, mas não só os domésticos da fé. Eu também tenho que ser capaz de praticar esse amor também com aqueles que ofendem a Deus, com aqueles que nos ofendem. Então, Deus tem que dar muita sabedoria para nós, né? A gente tem que pedir quando não tiver sabedoria e pedir com fé para que recebamos do Pai, para que possamos suportar, né, essas dificuldades quando temos ofensas ou perseguições, mas para que, ainda assim, glorifiquemos o nome do Pai, amando essa pessoa, orando, jejuando, ou às vezes simplesmente se calando, né? Às vezes a gente pode ouvir alguma coisa que seja um ataque à nossa honra, como vimos em outras lições, né? Que a gente tem que cuidar e proteger a nossa honra, inclusive a palavra de Deus, ela cuida disso, e como que a gente deve se comportar diante desses momentos, diante dessas situações, né? Então Deus dá todas as ferramentas através das escrituras, dos seus mandamentos, né? Para que a gente possa ser bem-aventurado e a tudo suportar. Assim como o nosso Senhor, que sem pecado a tudo suportou, para mostrar para nós que era possível santificar todas as coisas nos céus e na terra. E assim foi feito por Jesus Cristo, que vive e reina. E agora nós apresentaremos agora as características da comunhão. O autor elenca aqui 7 características, né? 7 exemplos, melhor dizendo, né? De comunhão. A primeira delas, né, me chama a atenção porque tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui agora, né? Os cristãos dedicam tempo a estarem juntos para estudar a palavra de Deus, compartilhar experiências e tomar a ceia do Senhor. A primeira parte é estudar a palavra de Deus, juntos, né? Não só através da escola bíblica dominical, né, mas temos, por exemplo, a MCM, temos a União Masculina, temos a Unijovem, nós temos Embaixadores do Rei, temos as Mensageiras do Rei, né? Se eu estiver esquecendo de alguém aqui, me perdoe, mas são organizações dentro da igreja que também se ocupam também com o estudo bíblico, né? Não pode ser diferente, né? Não é só estar presente, trocando experiências, né? Mas principalmente buscando ao Senhor através da sua palavra e através também de oração para que tenhamos direção em todas as coisas da nossa vida. A segunda parte aqui da letra A, né? Compartilhar experiências, que eu acho que é o testemunho do que Deus faz em nossas vidas, do que Ele fez, faz e fará, né? Ele nos tirou de um lodaçal de perdição, estávamos fadados à condenação eterna e hoje fomos limpos e purificados pelo sangue do Cordeiro e podemos agora vivermos unidos na igreja, né, na reunião dos santos de Cristo. E por isso nós devemos nos portar de acordo com os preceitos de Deus, buscando cada vez mais um comportamento de santidade. E tomar a ceia do Senhor. Tomar a ceia do Senhor é um grande privilégio, e além de ser um grande privilégio, é um memorial da obra de Deus em nossas vidas, né? Jesus Cristo, ele pega um pão em uma das mãos, reparte com os seus discípulos, depois toma um cálice, né? Reparte também com os seus discípulos, e ali ele está exercendo comunhão com os seus discípulos, entregando a si mesmo por amor de nós, né? Entregando o seu corpo e derramando o seu sangue, né? Já apontando para o sacrifício da cruz do Calvário. Letra B, né? Os cristãos têm prazer em compartilhar os seus bens materiais com os irmãos necessitados. Claro, né, meus irmãos? Se eu vejo alguém em necessidade, né, ao meu lado, né, e eu tenho recurso para poder ajudar, é lógico que eu vou ajudar, é lógico que eu vou estar junto dele, repartindo o que eu tenho. E eu diria até mais, né, como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele
precisando de recursos, precisando de auxílio. Ele recebeu auxílio de uma determinada igreja que tinha poucos recursos, mas eles entenderam a necessidade de honrar, né, os seus ministros, né, da fé, os ministros da palavra de Deus, e com pouco que eles tinham, eles deram e sustentaram o apóstolo Paulo em seu ministério, né? Então, louvado seja o Senhor por isso, porque para a gente agir dessa forma somente pela ação do Espírito Santo de Deus. Entender que o que eu tenho não é meu, o que eu tenho é bênção de Deus. Todo fruto do meu trabalho, todos os bens que eu possa ter no meu lar, na minha casa, tudo aquilo eu recebi de Deus através do sustento dele, né? O que a gente faz, né, na igreja, né, quando a gente entrega o dízimo ao Senhor, né, não é dar um dízimo para o Senhor, para Deus. Não, é devolver parte daquilo que Ele nos deu, né? Tudo que eu recebo é do Senhor, tudo que eu recebo é bênção de Deus. Mas aí, em reconhecimento e gratidão a isso, né, o cristão, ele, por fidelidade, ele vai apresentar seu dízimo no altar do Senhor, né? E também, né, com um coração ardente, não só vai dizimar, mas sempre que puder, ele vai ofertar, né? Seja para a obra de construção, seja para é, campanha de missões, ou até mesmo para auxiliar, né, o Departamento de Ação Social ou algum necessitado diretamente. C. Os cristãos são unidos pelo Espírito Santo, né? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Amém. Letra D. Os cristãos cooperam na obra do Evangelho, né? Isso tem que ser uma característica natural, né? Algo espontâneo, algo desprendido, né? Eu não posso ver um irmão na obra do Senhor, né, na obra da igreja, né, sozinho, né, precisando de mais braços, de mais mãos, e deixar ele sozinho. Ao menos eu tenho que orar por esse irmão. Ao menos eu tenho que orar por aquele ministério, por aquele departamento, pelo pastor. Eu tenho que orar. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. E, se possível, me unir a ele. Me unir a ele, para que o fardo seja cada vez mais leve e a obra alcance cada vez mais efeitos. E os efeitos são o quê? São os frutos que Deus espera de nós, que são novas conversões, são novas vidas sejam salvas, né, para o reino de Deus. Como fala lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 47, e dia após dia o Senhor ia acrescentando novos salvos à igreja. Isso por quê? Porque era uma igreja da dependência do Espírito Santo de Deus. Uma igreja onde todos tinham tudo em comum. E tudo em comum, inclusive a obra do reino de Deus. Inclusive o partir do pão, o evangelizar, o ministrar a palavra. Tudo em comum. Para que, fazendo dessa forma, além de ser mais leve para quem está na obra, para quem é obreiro, né, vai ser mais eficaz para a proclamação do reino de Deus, para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Letra E. Os cristãos compartilham as alegrias e os aspectos cotidianos da vida como verdadeiros amigos. É rir com os que riem e chorar com os que choram. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 12, se eu não me engano, ele vai falar sobre isso. 12 ou 9? 9. Sim, capítulo 12 mesmo. 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo mostra para a gente a importância de humildade e de mutualidade, né? Eu tenho que sempre olhar para o próximo como se fosse superior a mim mesmo.
porque assim eu entendo que eu preciso servi-lo e não ser servido. E não ficar esperando que o meu irmão venha até mim me socorrer ou que a igreja venha a mim me trazer algum auxílio. Não, eu olho para o próximo e sirvo a ele. Se todos dentro da congregação agirem dessa forma, não haverá nenhum necessitado, pois eu estou vendo meu irmão superior como se fosse superior a mim mesmo e eu estou servindo a ele em suas necessidades. Eu estou fazendo como Jesus Cristo fez, lavou os pés de seus discípulos. Pedro até vai falar assim: não, Senhor, não vem falar, não precisa lavar meus pés. Era para fazer o contrário. Né? Jesus Cristo fala para ele o seguinte: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai e pede, né? Fala assim: então lava as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus Cristo fala assim: não, Pedro, né? Você já tem o corpo lavado, não é necessário, já foi batizado, né? O que a gente precisa aqui agora é realmente lavar os pés. Né? Letra F. Os cristãos sentem alegria e expressam louvor, né? Fazendo referência aqui àquele texto de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Né? A alegria é inerente de todo aquele que é alcançado pela salvação em Cristo Jesus. Né? Jesus é a nossa paz, é a nossa alegria. Nele está a certeza da nossa salvação. E nós expressamos louvores de gratidão, entoamos cânticos e, mais do que isso, confessamos com nossos lábios que o nosso Senhor é o penhor da nossa salvação, é a razão da nossa alegria, é o motivo de estarmos juntos, rendendo-lhe glórias, juntos, repartindo as nossas vidas, juntos, auxiliando uns aos outros, servindo mutuamente uns aos outros, com nossas próprias vidas. Letra G. Os cristãos confessam os pecados e recebem a purificação do sangue de Jesus Cristo para manter a unidade e o amor. Confissão de pecados, meus irmãos. Isso é muito bom, é muito importante, né, nós termos essa prática. Né? Vamos fazer a leitura aqui da primeira carta de João, que vai falar com muito mais propriedade do que qualquer coisa que eu fale agora nesse primeiro momento. Primeira carta de João, capítulo 1, e aqui ele vai falar versículos 3, 6 e 7. Capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Então nós precisamos ver a importância que é, né, vivermos em unidade, né, na nossa igreja, né, na igreja, melhor dizendo, na igreja que é do Senhor Jesus Cristo. Né? E essa unidade ela é exercida no amor que temos por Deus, no amor que temos por Deus Pai e no amor ao próximo, ao nosso irmão na igreja. Né? Porque como eu digo que amo a Deus Pai, que amo a Jesus Cristo, né, que o Espírito Santo de Deus habita meu coração, mas eu aborreço meu irmão, odeio o meu irmão, não amo o meu irmão. Porque vamos pensar, não amar meu irmão. Né? Vamos pensar o seguinte: mas eu não desejo mal para ninguém, eu não desejo mal para ele, eu só não concordo com ele. Mas espera aí, se eu não concordo com ele e vejo que talvez ele esteja num caminho errado, se eu o amo, eu vou até ele e tento converter ele do mau caminho. E se de repente eu não concordo com ele, mas ele está certo, eu amando a ele, eu vou ouvir o que ele tem a me dizer, né, de acordo com o que diz a palavra do Senhor,
E quem sabe eu reflita também a minha conduta, né, e também me converta do meu mau caminho. Porque o nosso Senhor é Jesus Cristo. Eu não sou maior do que o meu irmão. O meu irmão também não é maior do que a mim. Em tudo nós somos iguais. Né? Deus não faz distinção, né, entre homens simplesmente porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E por isso todos nós somos dependentes da misericórdia e graça de Deus. E assim sendo, eu vou praticando o amor que Deus derramou sobre a minha vida primeiro, porque Deus me amou primeiro, agora eu vou receber esse amor e assim como Jesus Cristo fez, agora eu vou repartir. Vou repartir esse amor ao próximo, entregando minha própria vida a Ele, né? Para que eu possa servi-lo com amor, tendo todas as coisas em comum. E quando a gente, mais uma vez eu vou falar, quando a gente faz isso no seio da igreja, de uma forma íntegra e integral, todos os participantes, todos os membros, todas as famílias conseguem exercer esse amor de Cristo ao irmão com quem ele congrega, um servindo ao outro mutuamente, o que a gente tem é uma ação do Espírito Santo que é capaz de gerar conversões, frutos no seio da igreja, né? A obra de Cristo sendo feita com poder e glória de Deus. Né? Nós precisamos ter essa visão para que possamos ter a nossa igreja santificada em todas as coisas, para que possamos ter o templo purificado, ter um templo agradável a Deus, né? Como ele fez, né, no tabernáculo, como ele fez no Santo dos Santos, né, desde o Antigo Testamento, mostrando para o homem a necessidade de ter santidade e purificação. Ninguém poderia chegar no Santo dos Santos de qualquer maneira, somente o sumo sacerdote poderia chegar até lá. E o sumo sacerdote, antes de chegar até o Santo dos Santos, ele precisava ser purificado. Ele passava por todo um processo que nós vemos no livro de Levítico, para que ele pudesse estar ali oferecendo sacrifícios e holocaustos para pagar o pecado do povo de Israel, para pagar pecados, né, dos homens e de famílias. Mas eram sacrifícios que eram feitos e depois voltava à dependência de fazer novos sacrifícios. É o que o profeta Oséias fala, que ele não requer do homem sacrifícios e nem holocaustos, mas sim misericórdia. Né? Profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Misericórdia, é isso que ele requer do homem. E misericórdia, um coração misericordioso, é um coração amoroso, é um coração que se quebranta, é um coração que, quando olha para o próximo, entende que se ele foi alcançado pelo amor de Deus, ele tem que repartir esse amor de Deus também agora. Ele não tem outra alternativa, ele não pode guardar isso para si. Né? Como já ouvi essa expressão, como se fosse um obeso espiritual. Não, muito pelo contrário. Ele tem que multiplicar esse amor. Esse amor de Deus, ele tem que ser repartido para que todos venham a ser alcançados. Porque a vontade de Deus Pai é que todos venham a ser salvos para a honra e glória de Deus. Então, se Deus nos entrega esse amor, nos entrega a palavra dele, nos entrega uma vida em comunhão, eu tenho que propagar isso ao meu redor. Então, com essa atitude simples de humildade, de serviço, assim como Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo e entregou a sua vida para servir a cada um de nós com a sua própria vida, para servir a cada um de nós com a sua salvação, nós também temos que agir assim, dia após dia, dentro da nossa igreja e fora da nossa igreja. Né? Dentro da nossa igreja, fora da nossa igreja, dentro de nossas famílias, dentro de nossas casas, dentro de nosso trabalho, dentro do ônibus, da condução, por onde quer que andares. Né? O povo de Deus muitas vezes foi reconhecido naquele tempo lá de perseguição em Roma como o povo do caminho. Né? Porque, entre outras coisas, primeiro porque nós temos Jesus Cristo como nosso único caminho de salvação e vida eterna. Mas era principalmente porque no caminho eles anunciavam e davam testemunho do poder de Deus em suas vidas, de que Jesus Cristo é Senhor de nossas vidas. E assim também nós devemos fazer, né? A tempo e fora de tempo. E esse é o grande fundamento da comunhão que vem aqui no tópico 2.
né? Esse é o grande fundamento da comunhão. Que a gente tem o mesmo sentimento, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A divisa está em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, né? Onde Jesus Cristo é o exemplo, né? Para que façamos da mesma forma, para que possamos dar esse bom testemunho, né, ao nosso Deus, do que é a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Jesus Cristo ele não julgou, né, que o fato de ser Deus fosse algo que ele não pudesse abrir mão. Né? Aqui na revista vem apontando isso. Achei interessante essa observação. Ele não julgou que o fato de ser Deus fosse algo de que não pudesse abrir mão. Né? Eu penso mais ainda do que isso. Eu penso que é a questão da humildade que realmente regeu, né, essa atitude de Jesus Cristo. Ele precisava realmente mostrar para o homem que não precisa ser Deus para você agir de forma santa e agradável. Ele fala, sede santos porque eu sou santo. E santo, santo, santo é o Deus de Israel. É fácil para o homem? Sim e não. Ou não e sim. É fácil para o homem? Não. Não é fácil porque nós somos pecadores. Somos nascidos no pecado. Temos inclinação para praticar o mal. Mas é simples? É. A partir do momento que nós nos humilhamos perante o nosso Senhor, nós nos prostemos perante Jesus Cristo, né? Nós baixemos nossa cabeça, nós rasguemos nossos corações, como os profetas rasgavam suas vestes, se humilhando, né? Entendendo que eles eram impuros e indignos de qualquer coisa, mas reconhecendo que há um Senhor que nos sustenta, nos limpa, nos purifica, e é a nossa redenção, é a nossa salvação, e por Ele nós somos salvos e resgatados, e somos instrumentos na sua poderosa mão, para também trazer a palavra de salvação e vida eterna para aqueles que ainda estão cativos, escravos do pecado. E antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a si mesmo se humilhou. É exatamente isso, meus irmãos. Se Jesus Cristo fez isso e nos mostra que era a solução para que nós pudéssemos vencer os nossos sentimentos mais egoístas, né? Porque o homem, né? O homem ele se auto-entroniza, o homem ele quer ser senhor de si mesmo, o homem ele quer governar aquilo que ele não pode governar. Porque o único que tem regência e governo sobre todas as coisas é Deus. E o homem ele quer poder, por exemplo, acrescentar um côvado de vida, né, com a sua ansiedade. E ele nada pode fazer sem Jesus Cristo. Nada escapa da vontade de Deus. Nossos dias são contados como os fios de cabelo em nossas cabeças. Deus sabe de todas essas coisas. E a hora que aprouver a Deus nos resgatar, nos chamar para o reino da sua glória, Ele nos chama. Com a saúde mais impecável do mundo, Ele chama. Houve casos de pessoas saudáveis, como atletas de futebol, no meio de uma partida, de um jogo, que daqui a pouco, do nada, o cara vai e cai e morre. Jovem, atlético, saudável, sem doença. Vontade de Deus. E como a gente vê pessoas que às vezes enfrentam doenças, enfermidades por anos e anos e anos, e Deus sustenta, e dá vigor, e dá poder, às vezes até livra da doença. Ou, né? Então, a gente vê testemunho de Deus em todas essas coisas. Por isso a gente tem que negar a si mesmo, nós temos que combater, né, esse coração idólatra que nós temos, achar onde o nosso pecado está escondido em nosso coração, para que possamos reconhecer, primeiramente, necessidade de conversão de maus caminhos, para que possamos ser santificados na palavra de Deus, para que possamos estar aptos para praticar as boas obras e excelentes obras que Jesus Cristo espera de nós, de cada um de nós. E Jesus Cristo foi esse exemplo, né? Não só de humildade, como de renúncia também. Renunciou a, a sua glória celestial, renunciou, né, todas as posses que ele poderia ter, e teve uma vida, né, humilde e bem-aventurada entre homens. Né? Muitas vezes a gente lembra, né, o Sermão do Monte, quando Jesus Cristo fala bem-aventurado, né?
Quem é bem-aventurado? Aquele que vive conforme Jesus Cristo viveu entre homens, né? Jesus Cristo é nosso exemplo fiel para todas as coisas. E a palavra dele é a nossa direção, o nosso manual de fé e prática. Tópico 3 da lição fala sobre a comunhão e as mutualidades. E traz uma série de versículos bíblicos que, se vocês não tiveram a oportunidade de ler, eu peço que leiam e meditem, né? Mas que simplesmente vem trazendo essa questão, demonstrando como que a comunhão está ligada diretamente à mutualidade, né? Porque se eu tenho tudo em comum, né, eu não vou ter dificuldade em servir ao meu irmão de forma recíproca, de forma mútua, né? Perdoando uns aos outros, se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, suportando uns aos outros, né? Perdoando mutuamente, instruindo, aconselhando, amando, consolando, vivendo em paz, exortando mutuamente, confessando pecados uns aos outros, né? Servindo uns aos outros. E eu gostaria de ler também um versículo que está, dois versículos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículos 25 e 26, que diz assim. Aliás, 24 em diante, por favor. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Essa é a boa vontade que Deus tem para nós, salvos em Cristo Jesus, no seio da sua igreja. Que todos nós, né, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, cada um com seu dom que Deus deu, né, que aprove ao Espírito Santo de Deus dar, mas que cada um bem ajustado, unido na fé em Cristo Jesus, possa viver de forma harmônica e bem ajustada. Porque essa é a vontade de Deus Pai. Para que possamos ter uma igreja firme na fé em Cristo, com prática das obras, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Por isso nós precisamos ter a fé fidedigna em Cristo Jesus, para que possamos praticar as boas e excelentes obras de Cristo Jesus em nossas vidas e no seio da igreja, para que a proclamação do Evangelho seja cada vez maior e efetiva, para que a Igreja Batista Central de Cosmos seja luz naquele lugar onde ela está hoje, seja sal nessa terra, tenha sabor, onde as pessoas vejam e queiram conhecer o Deus vivo que nós servimos, o Jesus Cristo que nós seguimos. Por isso somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Louvado seja, glória ao Senhor por isso. Bom, concluindo então agora a lição, meus irmãos, eu espero que tudo que foi tratado aqui hoje, né, contribua de alguma forma para que a gente tenha ampliado e aprofundado, né, o nosso conceito de comunhão. Muito me edificou a minha vida, muito me acrescentou, meus irmãos, esse estudo. E que a vida de Jesus possa nos ensinar, né, como ter plena comunhão com o nosso irmão, né? Porque se eu amo a meu Deus sobre todas as coisas de forma incondicional, eu vou fazer a vontade dele. E a vontade dele é que eu ame meu irmão, que eu ame meu inimigo, inclusive. Mas nesse contexto do estudo, que eu tenha comunhão com meu irmão, para que a gente tenha unidade na fé. E que nós sejamos capazes de colocar em prática todas essas mutualidades que foram apresentadas na lição, para que possamos fazer isso não só da forma que a gente já faz, né? A nossa igreja é uma igreja muito amorosa, é uma igreja que eu fui acolhido nessa igreja de uma forma que realmente somente pela ação de Deus mesmo na minha vida e na vida de cada um de vocês, daqueles que já passaram, alguns já deixaram, outros já foram para a glória e outros estão aqui, e Deus ainda há de enviar novos.
mas que possamos, né, ter em nossos corações e em nossas mentes, né, a importância de conhecer e praticar essas mutualidades no serviço, né, de servir ao nosso próximo, né, em amor, né, da mesma forma que Jesus Cristo nos amou e cuidou de cada um de nós. Tá bom, meus irmãos? Encerro essa lição, encerrando também o estudo dessa revista, O Comportamento do Crente, né? E agradecendo muito a Deus por todas as coisas que Ele está fazendo em nossa igreja e agradecendo a cada um dos alunos, porque sem alunos não há professor. Não tem sentido você ter um professor de escola bíblica dominical, né? E também agradecer aos professores e a cada um de vocês que investem nessa obra. Espero que surjam novos professores, mais obreiros no seio da nossa igreja para a honra e glória de Jesus Cristo, para que a obra de Deus seja feita cada vez mais e melhor, para a honra e glória de Deus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.